Olá, muito boa noite para você que acompanha o Jornal Eco aqui pelo nosso canal no YouTube. Hoje estamos ao vivo nessa noite de quarta-feira para comentar sobre um assunto muito importante. Eu sou Elton Laude e hoje recebo 4 convidadas especiais que vão debater com a gente o espaço da mulher na sociedade e no mercado de trabalho. E eu recebo aqui a Cláudia Cunimi, coordenadora de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Zilor, a Débora Bento, gerente corporativo de recursos humanos da Frigol, Laura Câmara, gerente de recursos humanos e comunicação do Grupo Luarte, e a Sabrina de Branco, gerente sênior de relações institucionais e sustentabilidade da Zilor. Muito boa noite, sejam todas bem-vindas. Boa noite. Obrigada, Elton. Boa noite. Só corrigindo, é da Bracel, Elton. Senão a Zilor vai ter que me contratar agora. Ah, sim, desculpa. A Sabrina de Branco, gerente sênior de relações institucionais e sustentabilidade da Bracel. Bom, e hoje estamos aqui para debater um tema de muita relevância para a sociedade, a questão do espaço da mulher no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. E a motivação para esse debate, ela surgiu a partir de dados do CAGED. Para quem acompanha o Jornal Eco sabe que há algum tempo a gente faz esse acompanhamento mensal do nível de emprego aqui nas cidades onde a gente faz a cobertura, sobretudo Lençóis Paulista, Macatuba, Areópolis e Boribi. E chamou a atenção no mês de maio, que até a semana passada eram os dados mais recentes aí que foram divulgados pelo Ministério da Economia, que de um saldo de vagas, de 1.152 vagas abertas neste ano, quase 90,6% são de contratações de homens. O que nos leva a constatar aí que para cada 10 pessoas empregadas aí, apenas uma mulher. E com essa questão da luta por espaço que as mulheres já vêm travando aí há diversas décadas, surgiu a ideia de trazer essa pauta para vocês que nos acompanham aqui e convidamos aí mulheres muito capacitadas e conhecedoras aí do ramo, né? E eu gostaria de começar o nosso bate-papo aqui perguntando aí para vocês dessa questão. Posso começar com você, Cláudia? Pode, Elton. Primeiramente, boa noite. Eu queria dizer assim, essa luta da mulher já vem de várias décadas, né, Cláudia? Como eu acabei de dizer. E já tivemos muitos avanços perceptíveis, mas ainda é notório que falta muito ainda, né, para chegar num patamar que a gente possa considerar como ideal, né? Na sua opinião, qual que foi o maior ganho até aqui, o principal ponto que gera certo incômodo ainda nessa disparidade entre os sexos? O seu som saiu? Bom, boa noite a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, nesse tema, eu acho que a gente já tem vários ganhos, né? Olhando da época que nós estamos, o que nós tivemos já de história. Então, os ganhos são inúmeros, né? Acho que a participação da mulher no mercado de trabalho, né? A independência, essa questão realmente de multitarefas, que a mulher hoje ela consegue com muita habilidade fazer isso, e até funções que até anteriormente a gente só entendia que, ou dizia que eram realmente os homens que faziam, as mulheres hoje assumiram este lugar. Então, acho que os ganhos são estes, né? Essa participação da mulher na sociedade. E esses números, eles nos ajudam a realmente a nos mobilizar para uma transformação, né? Acho que é isso que realmente traz. A gente sabe do desafio, é um desafio global, né? Não é só do nosso país, mas essa busca e realmente esses números, eles nos movem para transformar este cenário. Sabrina, você percebe que, de repente, nos últimos anos, aí, podemos pegar aí como base os últimos 20 anos,
esse avanço ele tem sido maior com o passar dos anos? Você sente que algo tem mudado no caminho desse cenário ideal, se a gente pode dizer assim? Sim, com certeza. Eu acho que, na verdade, as mulheres, percebendo, né, essa dificuldade que existia, eu acho que elas têm investido cada vez mais na sua qualificação, no seu desenvolvimento. Elas estão com um foco muito grande na carreira, né? Então, a Cláudia falou, não só elas estão fazendo atividades que antes eram vistas como masculinas, né, como estão investindo mais. Então, quando você pega, por exemplo, um currículo hoje de um homem e de uma mulher, eu formei meu time aqui em Lençóis de um ano para cá, eu tive muita dificuldade de contratar homens, para você ter uma ideia, porque quando eu pegava os currículos das mulheres, eles tinham muito mais formações, melhores, inclusive, bem dedicadas assim, a especializações, várias experiências, muita bagagem profissional. Então, para você ter uma ideia, eu tenho um time hoje aqui que tem 20% de homens, né? 80% são mulheres. E eu cheguei num ponto que eu falava assim, deixa eu tentar achar um homem, porque vão achar que eu estou privilegiando as mulheres. Então, eu comecei a pegar currículo só de homens e tentava contratar para aquelas vagas. Só que depois eu tinha separado alguns de mulheres e no final eu falava, poxa, mas nenhum deles parece melhor do que aquela que eu já separei. Então, eu acabei contratando mulheres para quase todas as vagas, porque as mulheres meio que correram atrás do prejuízo, assim, né? Já que o mercado não estava vendo de forma igualitária, elas começaram a correr atrás, investir mais. Então, hoje os currículos são bem robustos, assim, e a bagagem mesmo, a experiência que elas têm são muito bacanas. Então, eu acho que cada vez mais a ideia é ir igualando. Não está perto do ideal, mas está muito melhor do que era antes. E você comentou de uma questão interessante que vai ao inverso do que a gente observa no contexto geral, né? Agora eu gostaria de estender a pergunta para a Laura. Você acredita que em níveis, vamos dizer assim, de formação mais elevados, pessoas com formação superior, que naturalmente acabam se candidatando para funções de salários mais altos e responsabilidades maiores, você acredita que essa equidade nesse tipo de nível ela acaba diminuindo do que nas funções mais, não sei se a gente pode chamar de populares ou acessíveis, sei lá. O nosso problema, que nós estamos avançando muito lentamente no mundo, são os cargos de primeira liderança, de CEO. Ontem saiu uma pesquisa das 500 empresas mais valiosas dos Estados Unidos, apenas 7,6% são ocupadas por mulheres na alta liderança. Isso porque cresceu 58% referente a 2018. Então, em 2 anos, cresceu 58% e nós ainda ocupamos apenas 7,6%. Se nós olharmos na realidade do Brasil, em níveis de presidente de empresa, presidente de conselho ou conselheiras, nós somos muito minoria. Quando nós olhamos nas universidades, e tem a ver com o que a Sabrina falou, as mulheres estão se preparando mais. Então, elas estão muito preparadas, mas a gente ainda tem uma questão cultural para alta liderança, no mundo todo. Então, assim, tem um espaço grande para a gente ocupar, e a gente vê isso na política, a gente vê isso nos altos escalões. Então, assim, não é que não tem mulher qualificada, tem muitas, ocupam muitos espaços, a gente vê os currículos, quando faz um programa de trainee, quase todas são mulheres que ocupam espaços muito bem preparadas, mas nós ainda temos uma caminhada muito longa para chegar numa equidade. E isso não é um problema da mulher, isso é um problema conjunto dos homens e das mulheres. Porque com uma mudança cultural, não é que a mulher vai lutar, temos que juntos procurarmos esse espaço maior. E o mundo está se voltando para isso, né? Tanto que faz parte de um dos objetivos da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, porque ele é uma questão mundial mesmo, e
histórica, cultural, e tem a ver como nós educamos nossos filhos até também, né? A gente já tem que começar gerações mostrando essa possibilidade de ocuparem espaços iguais, nem mais nem menos. Débora, a Laura comentou da questão da educação dos filhos, né? E não tem como a gente negar que nossos avós, nossos pais e até um pouco de nós mesmos fomos criados em uma sociedade extremamente machista, né? Em diversos aspectos, assim, e um machismo que parece que às vezes ele é impregnado até no meio feminino, inclusive. Em relação a essa questão da educação dos filhos, você acredita que a tendência é que essa mudança de pensamento, essa mudança de educação tende a nos levar aí para um futuro próximo do ideal que as mulheres almejam e que merecem na sociedade? Sim, Elton, eu acredito que hoje, né, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, eu vejo que assim os filhos eles estão acostumados com modelos de mulheres diferentes de antigamente, né? Antigamente a gente tinha o homem, né, o pai de família saindo para trabalhar e trazer o sustento, né? E a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e do marido. Com a necessidade do complemento da renda familiar, a mulher indo para o mercado de trabalho, a gente vê que já tem uma mudança cultural desses filhos que estão sendo criados por mulheres mais independentes, né, com uma abertura de conceitos diferentes em relação a isso aqui a mulher pode fazer, isso aqui a mulher não pode fazer, né? Eu falo, né, assim, a minha mãe, ela trabalhava, né, sempre trabalhou, a minha avó já trabalhava, tinha 3 empregos, né? Então, assim, na minha família eu já tenho exemplos de mulheres fortes, batalhadoras, né? E eu tenho um filho de 21 anos e eu falo que eu crio ele para ser, primeiro, um bom marido, né? E, assim, para respeitar todas as diferenças, independente de gênero, né? De minoria e tudo mais. Mas eu acredito que a gente vem numa evolução e os jovens de hoje, eles já não são mais tão machistas como antigamente. Acho interessante até a questão da divisão de tarefas dentro de casa, né? E antigamente, quando, né, a mulher tinha dupla jornada, tripla jornada, né, chegava do trabalho, ainda tinha toda a tarefa de casa. Aí, com o tempo, os homens começaram a ajudar as mulheres, né, no serviço de casa, da educação do filho e tudo mais. E hoje em dia já tem homem, né, que divide a tarefa, né, que não é mais a tarefa do homem e da mulher. Enfim, então eu vejo dessa maneira. Débora, eu gostaria de seguir com você. Ontem a gente estava conversando aí, acertando alguns detalhes do nosso encontro de hoje. Você comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que a Sabrina acabou de dizer que na equipe dela apenas 20% são de homens, né? E na Frigol, em uma das unidades, aí você estava comentando que também tem uma realidade um pouco diferente de mulheres ocupando funções que até pouco tempo atrás era impossível se pensar, né, que uma mulher exerceria, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. É verdade. Então, assim, no quadro geral, né, do nosso grupo, a gente tem 25% de mulheres e 75% de homens. Isso ainda muito em decorrência de o trabalho do frigorífico, na maioria das funções, ele é um serviço um pouco mais pesado, né? Tem ambientes muito frios, muito quentes, enfim. E aí eu estava comentando com o Elton ontem que, assim, a dificuldade da gente ter disponibilidade de mão de obra masculina num dos nossos frigoríficos lá do Pará, aconteceu da gente fazer um teste com uma função que antes a gente só recrutava homens, que é a função de magaré. Magaré, para quem não sabe, é a função que tira o couro, né, do boi. E aí essa função era exercida até então só por homens, porque é uma função pesada, né? Então imagina um boi lá, fica em cima da plataforma. Ela é uma função que ela acaba agredindo as unhas
né, por conta da pega, né, do couro, enfim. E aí, pela falta de mão de obra masculina lá no Pará, a gente falou, vamos fazer um teste com mulherada, vamos ver o que vai dar. E a gente se surpreendeu, né? Então, hoje, lá no Pará, a gente tem magaretes mulheres, né? E aqui em Lençóis, a gente tem um pouco menos de incidência por conta da disponibilidade de mão de obra masculina. Mas é interessante, porque assim, a gente acabou quebrando o nosso próprio paradigma, né? E além de outras funções também, que assim, até então eram exercidas por homens. Tem um exemplo também, Elton, no supervisor de almoxarifado. Logo que eu entrei no RH, eu tive uma vaga, que normalmente era, né, ocupada por homem. Aí veio um currículo de mulher na seleção, e eu considerei. Ela tinha experiência, ela tinha capacidade. Quando eu apresentei para o superior, ele falou, mulher, não sei, Débora, porque mulher vai precisar pegar no pesado uma hora para descarregar ou para fazer alguma coisa. Eu falei, não, supervisão é gestão, né? E ela vai ter a equipe lá do serviço pesado, né? E aí, enfim, convenci, né, o homem a contratar uma mulher, e foi muito bom. Ela trabalhou na empresa com a gente, acabou não dando certo por outro motivo, mas enfim, hoje eu tenho uma encarregada mulher também lá no Pará. Então, assim, para mostrar que não tem função homem e mulher, eu acho que a gente diferencia, no caso, assim, da força física, né? Eu falei que o frigorífico é pesado, né, em algumas funções, mas no mais, eu acho que a gente não tem que pensar nisso. Na verdade, a nossa luta é em provar para as outras pessoas que não tem essa diferença. Ó, gente, eu vou ler um comentário agora aqui da transmissão no YouTube. Um comentário, inclusive, de um homem, o André Ferreira. Ele está dizendo o seguinte, ó. As escolas ainda hoje trabalham a ideia de times de meninos e time de meninas. Como vocês são inspiração para as nossas filhas? Costumo mostrar para minha filha e dizer, você pode tudo. É meio dentro daquilo que a gente estava falando, né? É um pai querendo passar uma outra realidade para a filha, né? E dentro dessa questão de família, eu queria puxar o próximo assunto. A Laura, eu acho que deu uma breve introdução a respeito disso. Hoje em dia a gente vê casais com pensamento mais moderno, né? Marido ajudando a limpar a casa, lavar louça, às vezes até lavar roupa. Um pensamento diferente do que a gente via há 20, 30 anos atrás, por exemplo, né? O que vocês tentam passar para os filhos de vocês, assim? Qual a abordagem pedagógica vocês tentam... o filho da Sabrina eu acho que ainda é pequeno, né? Mas o que vocês buscam transmitir para os seus filhos para que daqui a alguns anos a gente consiga ver menos desigualdade aí na sociedade? Eu vou começar até falando, porque me chamou a atenção, porque eu estava lendo outro dia que a gente ainda considera que quando o pai faz o trabalho do pai com o filho, ele está ajudando. Na verdade, não está ajudando a mãe nem a casa, ele está fazendo aquilo que é para ele fazer também. Os dois estão fazendo, não é uma ajuda, né? É juntos. Eu tenho um neto, né? E agora vou ter uma neta. E o que eu passo muito para minha filha, para ela ficar atenta, desde pequeno, mostre para as crianças que os deveres de casa, que todos têm que colaborar, não precisam ser diferentes do menino, porque é um menino, e nem da minha neta, porque é uma menina. Ambos podem ajudar da mesma forma, com habilidades, podem até ter habilidades diferentes, um sabe fazer uma coisa mais ou outra, mas se a gente desde pequeno educa que isso não é desmérito, né? E fazer o papel do pai não é ajudar, é fazer o seu papel. Então você fala, nossa, tem pai ajudando também. Ele não está ajudando, ele está fazendo o papel dele. E você trouxe um dado do CAGED que me fez pensar bastante, da contratação mais da mão de obra masculina do que feminina nesse momento da pandemia. E eu pesquisei um pouquinho sobre isso,
tem um fator que eu acho que é relevante nisso. Por quê? Como as escolas estão paradas, ainda a grande maioria que está fazendo a educação com os filhos são as mulheres. Então, muitas mulheres que estão paradas nesse momento nem vão se candidatar a um trabalho, porque elas têm que fazer essa tarefa de acompanhar, dar aula, de estudar, né? A gente tem exceções, claro, mas eu acho que, na maioria, se a gente olhar nesse momento de pandemia, as mulheres estão com mais dificuldade de arrumar emprego nesse momento, por conta de ter que ficar em casa tomando responsável pelos filhos. Quer dizer, alguém tem que ficar responsável. Né? Mas eu acho que por isso que o CAGED mostra também esse valor que você passou de muito homem e poucas mulheres. Ô Sabrina, e em relação ao que a Laura estava comentando, criou-se uma cultura, eu acho que não apenas no Brasil, acho que no mundo todo, de que educação dos filhos é responsabilidade da mãe, né? Muitas vezes, é óbvio que a gente está falando de forma generalizada, né? Muitos pais são muito participativos, mas de modo geral é assim que acontece, né? Mãe tem que cuidar da educação do filho e criou-se essa imagem do homem provedor da casa e tal. O que você acha que falta para a gente mudar esse contexto, assim, de ter um pai mais presente, um marido mais presente nas atividades e dividir mesmo a relação como um todo? Então, Elton, na verdade, assim, na minha casa, isso é muito tranquilo. Até eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque aqui já aconteceu de tudo, assim, desde que eu me casei, eu tenho 12 anos com meu marido. Desde quando a gente se casou, já aconteceram todos os tipos de cenários, assim. E ele sempre foi muito parceiro, eu sempre fui muito parceira dele. Então, na hora que ele está melhor profissionalmente e eu preciso abrir mão de alguma coisa para impulsionar mais a carreira dele, eu abro. Na hora que eu estou precisando de ajuda, então, por exemplo, a gente já precisou se mudar de local por conta de um trabalho meu, e para isso ele ia ter que ficar desempregado, mas para mim era uma boa oportunidade, e o emprego dele também era muito bom. E aí ele falou, não, eu vou com você, porque eu estava me dedicando muito, estudando e trabalhando num monte de lugar, fazendo um monte de coisa. Ele falou assim, não, olha o tanto que você está se dedicando, agora apareceu aquilo que você estava buscando. Não é justo você ficar aqui porque, eu tenho um emprego, eu posso arrumar um emprego desse em outro lugar. Então ele perdeu o emprego, foi comigo, ele ficou desempregado um período, então ele cuidava da casa, a gente não tinha filho, mas ele cuidava da casa, ele arrumava tudo. Eu chegava em casa, ele tinha feito jantar, eu viajava, pegava estrada, às vezes passava 2, 3 dias fora, voltava, a casa estava tudo em ordem, ele me apoiava em tudo. E até no meu trabalho mesmo, eu tinha muita dificuldade com planilhas e ele tinha muita facilidade. Então, às vezes, ele fazia uma planilha para mim e eu só preenchia depois. Então, assim, a gente sempre se ajudou muito. Só que nunca teve esse sentimento assim, dele de fracasso, porque ele não estava sendo provedor naquele momento, ou meu, porque, poxa, eu estou sobrecarregada. Não teve, porque a gente dividia tudo. Então, eu não podia cuidar da casa, mas ele estava cuidando da casa. E eu estava pagando as contas naquele momento. Depois ele se empregou, e aí, ok, ficou tudo bem. Depois ele se precisou mudar também de trabalho, aí ficou melhor para ele. Então, a gente viveu as duas coisas. E com a nossa filha, que tem menos de 2 anos, desde o começo, a gente divide tudo. Então, agora, por exemplo, eu estou aqui, ele está com ela passeando aqui na rua para ela não entrar no meio da live. Então, precisa trocar, ele vai trocar. Precisa dar banho, ele dá banho. Tem que dar comida, dá comida. Aí uma hora eu faço, uma hora ele faz. Não tem muito isso, sabe? Não, isso aqui é responsabilidade sua, isso aqui é minha, estou te ajudando de forma alguma. Inclusive, se for colocar na balança, eu acho que ele faz muito mais coisa até com a minha filha e por ela do que eu, porque eu viajo mais. Então, ele que assume tudo quando eu viajo. Então, é uma realidade na minha casa que eu gostaria que fosse a realidade da maioria das pessoas, porque é uma relação muito bacana. É um dando apoio para o outro crescer, cada hora é um que dá apoio e fica uma relação equilibrada, né? E isso tem sido visto cada vez mais hoje em dia, né? Que bom, né? Ô, Cláudia, vocês quatro...
Oi? Melhorou? Agora sim. Não, eu tinha comentado que é uma realidade que a gente tem visto cada vez mais, né? Que bom, né? Um sinal de avanço, né? Cláudia, eu quero estender uma pergunta para você agora. Vocês quatro ocupam posições de destaque, cada uma em sua respectiva empresa, né? Vocês, vocês são o que podemos considerar uma exceção, infelizmente. É mais difícil chegar até uma posição de destaque em um mercado tão competitivo como é, em todos os aspectos, e dominado quase que em todas as áreas pelos homens, ou é mais difícil se manter? Passou o som. Bom, esse acho que é um dilema, né, que a gente, na verdade, discute muito dentro das organizações, mas, na minha opinião, ele é mais desafiante de você chegar. Eu acho que tem vários elementos, né, que realmente podem contribuir com esse desafio. Um deles é que muitas das posições, elas não tiveram mulheres, né? Então, quando a gente fala de posições onde, historicamente, naquela organização não tinha nenhuma mulher, é mais um desafio, porque acaba sendo uma prova mesmo. Olha, a gente nunca teve mulher, por que nós vamos ter uma mulher aqui agora? Qual é realmente a contribuição? Então, isso acaba sendo um desafio. E aí, quando a gente olha também, né, para algumas posições onde você quer realmente, precisa ter uma disponibilidade, por mais que o mundo de hoje permita que a gente viaje, permita que a gente esteja realmente com essa mobilidade, tem algumas posições também que exigem uma frequência muito grande e que também é um desafio para a mulher, por mais que ela queira chegar naquela posição, às vezes algumas condições realmente limitam essa chegada e essa posição dela nessa cadeira. Dizer que não é desafiante se manter, lógico que é. Só que quando a gente chega lá e a gente dá resultado, se manter talvez já fica algo muito mais leve, onde a gente tem que ir provando, olha, eu estou aqui, consegui, estou dando resultado. E parece que isso de fato fica mais leve, isso diminui. Né? Então, eu entendo que o desafio maior é chegar na posição. Débora, e na sua opinião, assim, a gente observa que muito pouco é o público feminino que consegue alcançar uma posição que seja compatível com a da maioria dominante masculina, né? Para você, o que é mais difícil, chegar ou se manter? Eu concordo com a Cláudia, eu também acho que é mais difícil chegar, né? Exatamente pelo que ela disse, a gente tem menos posições de liderança ocupadas por mulheres, né? Então, assim, para quebrar esse paradigma, eu acho mais difícil. Então, assim, tem algumas posições que ainda são consideradas masculinas, né? Eu até estava pensando, de repente, lá na minha empresa, eu tenho gerente de indústria. Eu não tenho e nunca tive uma gerente mulher de indústria, né? E de repente, então, esse seria um desafio. Por que não, né? Eu acho que a mulher tem total condição de gerenciar uma indústria, né? Aí, gerência, por exemplo, de manutenção, que também é bem ocupada, né, por homens. Nunca vi uma gerente de manutenção mulher. Mas também, por que não, né? Acho que no caso da manutenção, acho que é mais uma questão assim de afinidade, né? Mas voltando no caso de manter ou chegar, né? Eu acho que para manter, né, no cargo, eu acho que as mesmas dificuldades que a mulher enfrenta, o homem também enfrenta. Que é a questão, por exemplo, da determinação, né, de bater meta, de enfrentar os desafios, de ter perseverança, resiliência. Eu acho que aí estão os desafios de você se manter num cargo, e aí esses são tanto para homens e para as mulheres.
Laura, eu queria estender para você a pergunta também e também queria lançar outro tema. Eu já entrevistei algumas mulheres para falar dessa questão do empoderamento feminino, né, que é uma expressão que acabou ficando meio que na moda nos últimos anos, né? E um comentário recorrente entre elas é que mulher, para alcançar o mesmo patamar que o homem, ela tem que mostrar o dobro que ela é capaz. Você concorda com isso? Eu não sei se é o dobro, né? Esse termo empoderamento feminino, ele começou a ser usado e algumas pessoas se levam para um lado até negativo. Ah, o que será que estão falando, né? Empoderamento feminino não é mais nada do que mostrar para as mulheres que elas têm o poder de fazer as escolhas, e seja manutenção, seja industrial. Só que, como os espaços não eram ocupados antes em níveis altos por essas profissionais, ela tem que se esforçar muito para chegar lá e mostrar que ela é capaz de ser gerente da, sei lá, da indústria toda, de um frigorífico que, historicamente, culturalmente... Agora, tem empresas que a alta liderança são formadas por mulheres, então os setores de atuação mudam muito. Quando eu penso numa empresa de cosméticos, vou citar Natura, Nutraro, é muito comum a gente ver alta liderança formada também por mulheres, porque é mais do setor, mas tem setores que ainda é muito duro. Então, eu acho que é importante que nós, mulheres e os homens, falemos sobre o empoderamento feminino, porque isso não é criar diferenciação, é dar para as pessoas a consciência que ela tem esse poder de escolher sua profissão, de dirigir avião, depende da sua habilidade. O que a gente quer não é que as mulheres também falem, eu não acho ruim uma mulher escolher, enquanto seu filho é pequeno, decidir que vai passar 4 anos cuidando do filho. Não é errado isso. Esse é um empoderamento dela. Ela tem o poder de escolher isso e depois traçar a carreira. Não tem erro nisso. Vou acompanhar mais de perto, vou trabalhar meio período ou período inteiro. Então, o empoderamento dá uma liberdade de escolha, que não quer dizer que tem certo nem errado, mas se aquela minha habilidade existir, eu exerça ela. Então, o que a gente fala muito para as empresas é, quando falamos para todos na empresa de empoderamento feminino, nós estamos falando também com os homens. Que o empoderamento é dar esse poder de escolha. E quando a gente faz uma seleção, nós somos de RH, a Brisa não é, mas também é do mundo próximo, às vezes até nós temos alguns paradigmas de olhar e falar, mas será que essa função é para a mulher? Se a gente tirar esse filtro e olhar pela habilidade da pessoa, porque para mim pode não ser uma função, né? Dirigir caminhão, mas para algumas mulheres isso é uma habilidade que ela tem, que não vai a fazer incompetente nem diferente, né? Então eu acho que o tema empoderamento feminino, ele não é questão de moda, ele é necessário, e é necessário que a gente fale sobre ele, para que a gente tenha também esse poder e essa autoestima que você devolve para a mulher, porque a gente, quando pensa, não pode pensar só no nosso meio. Se a gente pensar no geral, no grande patamar de pessoas e algumas empresas, realmente vai ter que ter alguém lá falando sobre isso, porque senão as mudanças não vão acontecer. Então, assim, eu acho que todas nós, mulheres, somos embaixadoras dessa causa. E a gente deve falar sobre isso. Deve conversar em casa, deve falar na televisão, no rádio, naquela oportunidade que a gente tem. E eu agradeço o Eco por abrir esse espaço para a gente. Porque é muito Sabrina, importante. eu queria que você compartilhasse sua opinião com a gente também, só que antes eu gostaria de complementar com uma pergunta da Sandra Argolo. Ela perguntou assim, ó, Sabrina, quais as dificuldades que você encontrou para ter esse percentual alto de mulheres na sua equipe? O que você encontrou de dificuldade para não conseguir preencher a cota masculina, digamos assim? Então, bom, na verdade, é o que falei, a questão da formação, né? Dos currículos que eu recebi, quando pega um currículo de uma mulher, tem lá a
graduação, aí tem especializações, tem inglês, tem uma série de coisas, né, já feitas de experiências, de bagagem. E aí, quando eu comparava com os currículos que eu recebi de homens para essas vagas específicas que eu tinha, alguns tinham excelente formação também, e eu entrevistei vários deles, mas quando ou não batia no currículo ou não batia na entrevista. Então, assim, alguns eu descartei pelo currículo, né, que a gente via assim, bom, a pessoa graduou e aí trabalhou onde? Aí geralmente tinha assim ficavam 6 meses num lugar, 8 meses no outro lugar, mudava muito de empresa, daí eu fico preocupada quando eu vejo isso. Eu não sou de RH, mas a gente sabe que isso não é muito legal, né? Que a pessoa está ali, aí ela começou a fazer a atividade, daqui a pouco chamaram, teve uma oportunidade melhor, foi embora. Né? Aí o outro chamou para ganhar mais, foi embora. Então, as mulheres, pelos currículos que eu vi, elas ficavam mais tempo num local, né? E eu acho que isso é necessário para amadurecer naquela função. É necessário para a gente confiar também na pessoa, que a gente vai investir no desenvolvimento dela. Ela vai ficar um tempo aqui para dar retorno, né, para a empresa. Então, eu senti mais segurança. E nas entrevistas também, porque principalmente na área de sustentabilidade, nossa, teve um caso, eu estava para contratar um gerente de sustentabilidade, eu fiquei entre 3 pessoas, né, pelos currículos, e tinha um currículo muito bom de uma empresa mega, assim, né, multinacional. O cara já tinha trabalhado em vários países, eu fiquei muito encantada com o currículo dele. Eu falei, eu tenho certeza que vai ser ele. Eu nem acredito que ele se inscreveu na vaga, sabe? Parecia muito, assim, para o que eu precisava. E quando eu entrevistei, eu fiquei tão desapontada, assim, ele não tinha nenhuma energia, tudo que eu perguntava, ele parecia que estava cansado de estar respondendo. E aí, de repente, eu entrevistei uma mulher que o currículo não era igual ao dele, mas eu me encantei por ela que trabalha aqui com a gente hoje, porque ela tinha muita energia, ela tinha paixão por aquilo, ela falava daquilo, assim, como você sabe, é isso que eu faço, é isso que eu gosto, e tudo que eu perguntei, ela foi no ponto, assim, do que eu realmente esperava que alguém respondesse, e ninguém tinha respondido. Então, é o brilho no olhar, assim, que você sente, que não sente com outras pessoas. No meu caso, eu não sei se foi coincidência ou não, mas geralmente com as mulheres eu sentia essa paixão por aquilo, né? E do time que a gente formou, tá sendo muito legal. Né? Claro, tem as questões também de ter muita mulher num time só, porque tem as questões de hormônios, enfim, né? Que acabam que de vez em quando tem os atritos, mas isso são coisas que a gente resolve fácil. Mas para o geral, para o trabalho andar, nossa, tá muito bacana, tá um clima muito legal, elas são dedicadas, estão sempre querendo aprender mais, mesmo em meio à pandemia, tem várias estudando, e toda hora elas me perguntam, o que você acha que eu devia investir agora, no inglês ou numa pós-graduação, e sabe? E como que você fez? Como que foi o passo a passo para você chegar nesse ponto que você está da carreira? O que você acha que eu devia fazer? Então, é muito interesse, né? É diferente, não que os homens que eu tenha, eles são fantásticos, porque esses 20% que eu tenho de homens, eles são muito bons. Então, assim, eu estou bem satisfeita com o trabalho deles. Mas para as outras vagas, eu realmente não consegui me encontrar. Né? Então, esse foi o ponto. Mas na empresa, até complementando algumas coisas que a Débora colocou, essa questão de ter mulheres em cargos, né, mais industriais, assim, na Bracel a gente tem, e está dando muito certo. Né? Tanto em São Paulo, em Lençóis, a gerente de operação industrial, né, que é a Priscila, e na Bahia é a Narana, são mulheres assim que cuidam de muitos trabalhadores, principalmente homens, né, e elas estão ali com pulso, estão fazendo um trabalho excelente, então a empresa está muito satisfeita com elas, e elas não são as únicas, a gente hoje tem bastante função que tem mulheres à frente, né, da pesquisa industrial aqui e na Bahia são mulheres também, no meio ambiente, uma parte do meio ambiente, né, na Bahia é mulher, aqui na florestal é mulher, na indústria não. Mas assim, dá bem, por exemplo, logística, que também era mais homem. Lá na Bahia a gerente é uma mulher, aqui é homem. Então está bem equilibrado. Hoje a gente consegue ter, quando a gente senta numa sala só com gestores da empresa, está muito bem distribuído, né? Principalmente de nível de coordenação e gerente, está muito bem distribuído. Tem bastante homem, bastante mulher. Agora, na alta direção mesmo, assim, a alta gestão, de gerente sênior para cima, é o que a Laura colocou. É a minoria.
Então, por exemplo, na Bracel a gente não usa diretor, né, o nome diretor, só o diretor geral mesmo. Então, são gerentes sêniores. Então, por exemplo, eu sou a única mulher e eu virei gerente sênior ano passado. Então, eu estou na empresa há 7 anos. Eu virei gerente sênior ano passado. Logo que eu voltei da minha licença maternidade, eu fui promovida. Então, é até um ponto que eu queria colocar, porque as mulheres muitas vezes postergam, né, a maternidade. Eu posterguei bastante, porque eu tinha esse medo, não de perder o emprego, mas eu falava, poxa, eu quero investir na minha carreira, porque depois que eu tiver filha, eu quero cuidar da minha filha, eu não quero estar muito desequilibrada. Então, eu fiquei postergando isso, posterguei muito, eu acho. Hoje eu avalio e sei que eu posterguei muito. Mas quando eu voltei de licença maternidade, um mês depois eu recebi a proposta para assumir essa função, montar a equipe aqui. Então, foi muito legal, né? É mais um desafio, mas aí a gente vê que a mulher, como a Laura também colocou, a questão do empoderamento, a mulher, se ela entender que ela pode fazer mais, ela faz tudo. Né? Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir cuidar disso, montar a equipe. Eu cuido da equipe na Bahia também, cuido da minha filha, da minha família. Então, a gente vai vendo que a gente faz uma gestão do tempo ali muito melhor do que a gente fazia antes e dá conta de tudo. Né? Então, eu juntei um pouquinho das outras perguntas porque eu acho que, né, faz sentido colocar agora, mas eu acho que a gente está conquistando bons espaços aí, mas ainda tem um avanço muito grande para acontecer, principalmente nessas posições mais estratégicas, como a Laura colocou, porque ainda falta muita mulher, e tem muita mulher capaz. Mas como também a Cláudia citou antes, a mulher parece que tem que provar o tempo todo que ela é capaz, ela é testada o tempo todo. Então, o homem, ok, tem um currículo bom, tem uma experiência boa, veio de uma empresa boa, vamos contratar ele com um salário bom. A mulher está aqui na empresa, está fazendo um bom trabalho, fica anos e anos e anos, e aí, às vezes, vem alguém de fora para ser o chefe dela, e ninguém deu oportunidade, né? Quase aconteceu isso comigo, mas aí acabou mudando tudo e não aconteceu. Mas, assim, eu ia me sentir péssima, porque eu estava buscando aquilo, investindo na minha carreira, estudando pra caramba, postergando maternidade, e, de repente, na hora que a empresa vai crescer, eu não vou ter oportunidade. Então, seria injusto. Né? Então, eu estou na porcentagem até que tive sorte, mas acontece muito isso. E aí não dão oportunidade, né? E as pessoas vão para outras empresas, fazem um bom trabalho, às vezes vão promovidas para outras empresas, mas não são valorizadas na sua própria empresa. Cláudia, eu gostaria de fazer uma outra pergunta do pessoal que está nos acompanhando. A Raquel Teodoro, ela pergunta assim: como vocês conquistaram ou conquistam o respeito de suas equipes dentro do ambiente de trabalho? Bom, eu acho que assim, hoje, né, conquistar o respeito da equipe é a gente poder, de fato, eu acho que ser coerente. Eu acho que é o primeiro fator, né? Então, a coerência, a gente, de fato, fazer o que a gente fala, né? Então, se eu valorizo, né, a mulher, é olhar para esse aspecto e poder dar evidências de fato disso, né? De poder também, olha, quando não é realmente possível, né, aquela posição, também dizer o porquê não é possível. Então, são condições e também mostrar, né, que as condições, tanto eu também tenho equipe que tem homens e que tem mulheres, e de que os espaços, eles são para todos, né? São para os dois, ambos podem realmente fazer o trabalho, ter a responsabilidade, liderar aquela atividade. E isso não é nem de um nem de outro, né? E sim da equipe. Então, acho que dessa forma, dando oportunidade e mostrando, é que a gente consegue ter o respeito realmente da equipe. Bacana. Débora, você gostaria de complementar? Sim, eu vejo que assim, a conquista do respeito vai um pouco além, né, do que é uma mulher ou é um homem. Eu acho que a gente está sendo exemplo, como a Cláudia comentou, a gente tem condições de fazer com que a equipe enxergue na gente motivação de querer continuar crescendo, continuar buscando novos conhecimentos, novas informações, e aí com isso a gente consegue colocar para a equipe que, independente de ser homem ou mulher, a conquista do sucesso vai muito além,
né? Eu acho que a formação, né? A busca do conhecimento. Acho importante também a gente falar das soft skills, né? Que são as habilidades comportamentais que a gente acaba exigindo, né? Do nosso grupo, e eu acho que isso faz toda a diferença. Laura, quer complementar? Eu acho que foi dito tudo, né? Eu acho que o respeito vem quando as pessoas percebem que você que está em cargo de liderança, você contribui para o desenvolvimento deles e para o resultado. Eles percebem valor naquilo. E a Débora falou uma coisa que eu acho que é muito verdadeiro. As mulheres em cargo de liderança, nós temos alguns soft skills, algumas competências até naturais de empatia, de olhar, mais aguçadas até. Então, a gente percebe que equipes, quando são geridas por mulheres, elas têm uma vantagem muito grande de percepção das pessoas, de trato com as pessoas, de perceber as diferenças da forma de tratar as pessoas. E no passado, muitas mulheres erraram, porque quando chegaram no cargo de liderança, achavam que tinham que se vestir de competências e modo de ser masculino. Não. A nossa força está no nosso feminino. A gente não precisa ficar rude, porque os homens são mais duros nas formas de falar, e muitas mulheres tentavam buscar um jeito de ser diferente da sua natureza. A nossa natureza é acolhedora, ela é empática, ela é cuidadora, né? A gente vê até pela maternidade, por causa de tudo. E isso é a nossa força, não é nossa fraqueza. Se nos cargos de liderança a gente souber usar essas nossas qualidades, essas nossas coisas que nós temos, mais respeito nós vamos ter. A gente não precisa ser autoritário e aparecer. Usar o que a gente já tem de natureza favorece muito a liderança. A mulher, eu acho que tem algumas características que favorecem diversos aspectos, né? A gente que é homem sempre ouve muita piadinha às vezes de que homem não consegue lidar com duas coisas ao mesmo tempo, assim. Ou tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra, né? Tem mulher que geralmente tá fazendo 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo e consegue dar conta de tudo, né? Fazer tudo bem feito, né? Nós Sabrina, somos diferentes, mas nos complementamos, né? E não precisamos nenhum. sim. Sabrina, e para você, assim, como que foi essa construção do respeito profissional entre a equipe e se consolidar como uma gestora na sua área? Então, na verdade, eu tive alguns momentos assim que eu até conto, né, para a equipe, porque eu trabalhei, antes de trabalhar na Bracel, eu trabalhava num outro grupo que era do Cazaquistão, né? Depois vim para a Bracel, que é um grupo asiático. Então, assim, é uma gestão diferente, porém eu acabei me acostumando, porque eu fiquei 6 anos na outra empresa, estou há 7 aqui. Mas eu sei que para quem chega não é muito fácil, né? E eu tive bastante dificuldade, tanto na outra empresa quanto aqui, em relação justamente a mostrar e ter que provar o tempo todo o que eu conseguia fazer. Então, tanto lá na outra empresa quanto na Bracel, eu precisei montar a área, né? Então, eu cuido de algumas áreas dentro da empresa, né? Que é relações institucionais, sustentabilidade, mas tem comunicação, tem responsabilidade social e área de mídias digitais também, relacionamento com comunidade, enfim. Então, eu precisava lidar com um público grande e muitos prefeitos, né, geralmente homens também, né, a grande maioria homens, em várias cidades, tanto da Bahia quanto aqui agora, né, e aí sempre tem tem vários lados, né, tem um lado de que, às vezes é porque é mulher, então tem alguns comportamentos que a gente precisa lidar e colocar a pessoa no lugar dela, né,
porque acha que porque a mulher pode falar de algum outro jeito, ou a mulher não vai ser firme. Então, eu já tive algumas situações que eu precisei me posicionar de uma maneira muito firme e deixar claro, olha, eu estou aqui, eu represento a empresa, eu quero respeito, se não tiver respeito, eu não tenho nada para fazer aqui. Então, eu comecei a aprender a ser mais firme, mais rude em alguns momentos que eu precisei ser rude, sem ser grosseira, mas, assim, me posicionando, porque eu tinha algumas questões. Por exemplo, na outra empresa eu entrei com 20 e poucos anos, então eu tinha um cargo de coordenação, aí virei gerente com 28, 29, e aí tinha várias coisas. Internamente, algumas pessoas falam assim, é mais nova do que eu, por que eu vou respeitar? Tem menos bagagem do que eu, é mulher. Então, a gente sofre algumas coisas ao longo do processo que hoje, quando eu falo de hoje, eu falo muito feliz. Hoje eu estou muito feliz, eu sinto que as pessoas me respeitam, eu sinto que eu conquistei um espaço, tanto dentro da empresa quanto fora. Mas a caminhada é muito dolorosa, né? E a gente precisa se posicionar muitas vezes. E muitas mulheres têm medo de se posicionar, de perder o emprego, acontecer alguma coisa assim. E eu sempre conto o meu exemplo do que aconteceu comigo, porque nas duas empresas tiveram um momento que eu precisei me posicionar. Eu também tinha medo de perder o emprego. Eu vivo dessa renda, eu não tenho outra fonte de renda, então eu tinha medo, mas eu não aceito qualquer coisa. Então, eu precisei chegar em momentos e falar assim, olha, desculpa, eu não aceito que fale assim comigo, eu exijo respeito, eu preciso do emprego, mas eu não vou aceitar qualquer coisa por conta desse emprego. Eu tenho casa, eu tenho para onde voltar, eu tenho família, e eu não vou aceitar. Então, a gente estabelece aqui alguma regra, ou então eu não tenho interesse em continuar trabalhando aqui. Então, eu precisei fazer isso já algumas vezes, e todas as vezes isso só me ajudou. Né? Eu confesso que eu tinha medo, sim, de perder o emprego, mas depois foi tão bom, porque eu fui criando uma relação de confiança com a minha liderança muito bacana, e hoje, assim, eu tenho uma relação muito boa, né? Eu respondo para pessoas, assim, com quem eu me dou muito bem, eu tenho abertura para falar, eu nunca fiz grosseria com ninguém, eu também nunca fui tratada com grosseria, desde que eu estabeleci esse limite, foi logo no começo, eu fui tratada com muito respeito, as pessoas começaram a me ouvir mais, algumas pessoas até brincavam, quando eu estava trabalhando na Abraçal da Bahia, ainda brincavam, que o meu gestor, ele é muito fechado, de lá da Bahia, daí o pessoal falava assim, Sabrina, vai você falar com ele, porque ele só te ouve, ele não ouve mais ninguém, mas ele te ouve. Então, não é que ele me ouvia, é porque eu tinha coragem de ir falar para ele, olha, eu não acho que isso está certo, eu não acho que isso é bom. E às vezes ele concordava comigo, às vezes não. Mas ele sabia que eu levava o problema para ele, né? E eu tentava ajudar a resolver, eu queria também o melhor para a empresa. E muitas vezes eram problemas com funcionários também, que não estavam felizes ali, que estavam tendo dificuldade, que não tinham coragem de denunciar alguma situação. Então, eu sempre tentei ajudar nesse ponto. Eu acho que a gente tem que se encorajar mais, né? E impor limites. A gente não precisa aceitar qualquer coisa, não é assim que a gente vai crescer. A gente vai crescer fazendo o contrário disso, se posicionando, deixando a nossa opinião clara, colocando o que a gente aceita, o que a gente não aceita. E eu acho que é isso que faz a gente crescer dentro de uma empresa. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. E também, e você não aceitar, porque é óbvio, por exemplo, eu entrei num grupo asiático, é óbvio que eu não vou ocupar uma posição de liderança porque todos são homens. Sim, todos eram homens. Hoje tem uma mulher e eu acredito que amanhã terão outras mulheres junto comigo e eu tenho lutado para isso, porque tem muitas mulheres muito boas que podem ocupar um cargo acima, né? E eu não me convenci disso, e não tinha uma caixinha em cima da minha. Em cima de mim era o diretor-geral. Aí ele falava assim, mas você quer crescer para onde? Você quer ocupar minha cadeira? Eu falava, não, a sua eu não quero, porque eu tenho que aprender coisas demais que são bem difíceis para mim e eu não vou conseguir aprender ainda para ocupar a sua cadeira. Mas eu quero ocupar uma cadeira acima da minha. Aí ele falava, mas não tem cadeira acima da sua. Eu falava, mas você é o diretor-geral, você pode criar uma cadeira. Então, cria essa cadeira e eu vou ocupar e eu vou fazer jus a ela. E eu falei tanto, e ele ria, né? Porque não tinha mesmo. E acabou que quando teve a expansão, aí criou-se essa cadeira. E eu estava no radar dele porque eu falei muito sobre isso. E às vezes as pessoas têm vergonha de falar. Falam assim, eu não vou ficar me oferecendo. Mas eu não estava me oferecendo para ocupar o lugar de alguém. Eu estava me oferecendo para ocupar um novo lugar que não tinha. Eu queria que ele me ajudasse a estruturar, né? Então, todo mundo ri quando eu conto. Falar, então ele te promoveu por insistência. Pode ser, né?
Então, eu tive trabalho para conseguir, mas agora eu tenho que me manter. Então, eu estou trabalhando para me manter num cargo que eu consegui ocupar. Né? Débora, você acredita que para os homens que são liderados por uma figura feminina, eles se sentem, de certo modo, apreensivos ou, de repente, até diminuídos por ter uma mulher como chefe? Ou você nunca enfrentou esse tipo de coisa, nunca sentiu isso no ambiente profissional? Olha, eu, assim, muito parecida com a história da Sabrina, eu também ocupei cargo de gestão muito nova. E assim, então tinha, né, a questão de ser mulher e ser mais jovem. É até interessante, porque quando eu virei coordenadora de RH, eu tinha um cabelão comprido, eu falei, não, agora eu preciso parecer mais velha, né? Fui lá e cortei meu cabelo curto, assim, para parecer mais séria. Aí as pessoas chegavam para mim e falavam, nossa, Débora, você ficou tão bonita, uma cara de menininha. Eu falava, não é isso que eu quero parecer mais velha. E aí, assim, né, a imaturidade, né, eu achava que na minha aparência eu poderia representar, eu acho que até a aparência até ajuda de certa forma, mas assim, estava muito mais interna, né, a minha conquista do que um simples cabelo curto, né, não tinha nada a ver. Mas assim, olha, graças a Deus nunca tive problemas em chefiar pessoas, homens, né. Eu tive uma vez uma experiência que eu estava fazendo uma implantação de um programa 5S. Eu não era ainda gerente de RH, eu estava na controladoria e eu fui implantar um 5S no grupo, né? E aí, de novo, vou contar um caso do Pará, mas assim, eu estava com dificuldade de aceitação de um pessoal. E na minha cabeça, pessoal não, de homens, né? E na minha cabeça eu não estava entendendo aquilo, né? E aí, depois de um tempo, né, o gerente geral da planta falou, Débora, olha, eu vou te falar o que realmente está acontecendo. Tem alguns homens que têm dificuldade de aceitar uma posição, uma imposição, né, de uma mulher. Você é mulher e você é mais jovem que eles, né? Então, isso dificulta. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque eu não tava planejando aquilo, né? E aí, assim, eu fui transparente com eles, fui humilde, falei, gente, olha, eu tô aqui, eu tô com esse projeto para implantar, eu preciso sair daqui com isso implantado, eu vou facilitar a vida de vocês, isso vai ajudar o dia a dia de vocês. Não sei mais do que ninguém, eu posso saber mais desse assunto, desse projeto, porque eu estudei e fiz isso, mas assim, vocês têm outros conhecimentos que eu tenho assim anos para aprender. Enfim, eu fui transparente, falei, olha, estou aqui, né, e isso já quebrou. Aí eu consegui implantar, isso faz uns 15 anos mais ou menos, né? Eu acho que essa foi assim uma experiência que foi boa, positiva. Não tenho assim experiência de, acho que uma que eu posso falar a respeito que eu tive que me posicionar assim como mulher, né? E são dois casos que eu tive de homens que, enfim, confundiram, né? Então eu tive um chefe e eu tive uma pessoa abaixo que acabou se declarando assim, né? Eu falei, olha, acho que você confundiu, não te dei esse tipo de liberdade. Então, assim, muito tranquila, né? Falo, nossa, você trabalha 20 anos, você teve dois casos, né? Onde você teve que se posicionar. E eu acho super normal. Eu não dou abertura, eu tenho, né, meu limite. Então, assim, não tenho grandes problemas com isso. Ó, agora uma outra pergunta de uma espectadora, a Ana Lúcia, ela pergunta assim: vocês acham que as empresas hoje em dia têm espaço para falar sobre o tema empoderamento feminino? Quem pode começar, Cláudia? Posso começar? Eu acho que a gente está realmente abrindo esses espaços. Agora, tem uma longa jornada ainda. Né? E como foi dito, eu acho que também depende muito da cultura da empresa. Tem segmentos que talvez isso facilite, né? De fato, isso já esteja ali presente, né? Então, isso facilita. Agora, como é que a gente vai conseguir fazer realmente essa abertura? É a gente, de fato, tendo ações, né? Uma agenda planejada e realizada. O que a gente vê
é muito no papel, né? Então, políticas, intenções, mas de fato isso não nos ajuda a fazer a transformação que a gente precisa. Então, a empresa, a gente precisa cavar esse espaço dentro das empresas, mostrando de que é possível, trazendo, como foi dito, não só o público feminino, mas envolvendo a empresa como um todo, homens, mulheres, todos os gêneros, para que a gente possa discutir o tema. É dessa forma que a gente vai poder ter esse espaço. Hoje, as empresas, elas estão começando, algumas estão mais avançadas, mas eu acho que é tendo ações concretas, sabe? Ações que a gente, de fato, possa discutir, possa trazer as nossas fragilidades, falar abertamente sobre o tema. Sabrina, gostaria de complementar? Não, eu concordo com a Cláudia, né? Porque, na verdade, o empoderamento, né, ele teria que ser muito mais de dentro para fora, né, do que de fora para dentro. Mas a gente sabe que muitas mulheres, quando elas começam a achar que são capazes, às vezes elas sofrem algumas resistências externas que fazem com que elas voltem atrás e achem que não podem fazer aquilo. Então, parece que é criada uma lente, assim, a sociedade ou o marido ou alguém às vezes cria uma lente que faz com que elas não enxerguem o verdadeiro potencial que tem, né? E aí precisa de um estímulo externo, outro, né, que seja dentro da empresa ou dentro de algum grupo que elas façam parte, para que elas consigam enxergar que elas podem tudo, né? Então, por exemplo, na Bracel, a gente fez no mês da mulher, que ainda não estava, logo no comecinho não estava ainda essa questão da pandemia, a gente começou a fazer uns encontros com mulheres, né, para falar de temas que interessam para todas. E assim, a gente só conseguiu fazer 2 semanas, porque depois, com a pandemia, a gente não pôde mais fazer os encontros, mas foi muito interessante, porque no primeiro dia a gente falou sobre a questão de carreira e filhos, família, enfim, e tivemos depoimentos maravilhosos ali, e as pessoas ficavam felizes com o exemplo das outras, né? E falavam, poxa, que bom ouvir isso, porque eu estava com essa dúvida se eu devia, né, ser mãe ou não, se eu devia esperar, enfim, mas é possível. Então, teve esse momento, e teve um momento que a gente falou de violência doméstica, e assim, pessoas que a gente não tinha ideia que passavam por isso, elas se abriram ali, e tinham muitas mulheres na sala, elas se abriram ali para contar coisas terríveis que acontecia dentro da casa delas. Então, e aí meio que criou uma rede assim de apoio, né? Uma querendo apoiar a outra. Não, vamos nos juntar, como é que eu posso te ajudar? Então, esses momentos são necessários, né? Quando a gente viu o resultado que estava dando, a gente falou, nossa, isso tem que virar um programa permanente, porque não basta um mês para a gente tratar todos esses assuntos, né? Então, tem que ter realmente isso, tem que virar algum programa dentro da empresa que não seja específico de empoderamento, mas que, né, a minha bebê chegou, vocês vão escutar um barulhinho. Então, são temas que a gente precisa trabalhar dentro de um programa, assim como a gente está tentando também na Bracel criar um programa específico de diversidade, apesar de a gente fazer várias ações, a gente quer que isso esteja dentro de um programa. Isso vai fazer parte da nossa política, da nossa estratégia de sustentabilidade. Então, as empresas precisam apoiar, porque muitas vezes é o único lugar que as pessoas têm esse apoio, né? Que é dentro do trabalho delas, porque às vezes elas voltam para casa e sofrem tudo aquilo de novo e dão vários passos para trás, né? Aqui, minha participante específica. Mais uma mulher para nossa entrevista. Eu falei, ela sempre participa, mesmo que seja no fim. Laura, a fala da Sabrina me trouxe um assunto à mente. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas o Jornal Eco ele trouxe uma matéria na edição do último sábado, falando justamente da questão da violência doméstica aqui nesses meses de pandemia. Aqui na área de cobertura da 5ª Companhia da Polícia Militar, houve um aumento desses casos no período de pandemia. E eu penso que, de certa forma, está tudo meio que interligado, né? Essa luta da mulher por espaço na sociedade, no mercado de trabalho, a própria questão do empoderamento, todo esse contexto geral
da posição desfavorável da mulher que a gente vê hoje em dia na maioria dos casos, acaba gerando todo um contexto desfavorável para a mulher, né? Você acha que mulheres empoderadas tendem a ganhar em todos os aspectos da vida? Sim, tenho certeza, porque você não aceita algumas situações. A Sabrina falou uma coisa que eu gostei bastante. Quando a gente pensa num mundo sustentável, vai ter que entrar na pauta das empresas. E aí, quando a pergunta veio se as empresas estão preparadas, as empresas que não se prepararem não vão conseguir sobreviver por muito tempo, porque você vai buscar marcas que se preocupam com isso, que se preocupam com diversidade, que se preocupam com o empoderamento feminino, o espaço feminino também na sociedade. Só que se isso não tiver na alta liderança, não for uma estratégia da empresa, dificilmente isso perdura. Então, temos vários estágios, a gente sabe, né? Mas o que eu falo é assim, para nós que estamos nas empresas e exercemos alguns cargos que influenciam, vamos colocar na nossa estratégia esses espaços para falar sobre empoderamento feminino, sobre diversidade, convidar os homens para conversar sobre isso também, que é importante. Eu lembro um exemplo que teve do Magazine Luiza, que foi sobre a violência de uma funcionária que faleceu, que o marido assassinou, e a Luiza teve a coragem de ir a público falar esse caso e criou um espaço para violência, para escutar casos de violência, uma ouvidoria, casos de violência contra as funcionárias domésticas. E isso teve uma repercussão enorme, e até diminuir, porque elas se sentiram assistidas. Para quem que eu socorro? Eu tenho medo de falar. E no momento de pandemia, se a pessoa já sofre, eu li a matéria também, Elton, e se a pessoa já sofre uma violência doméstica, e nesse momento ela está confinada dentro de casa, que ambos estão dentro de casa, eu achei muito bacana a campanha de, faz o sinal para alguém perceber, quando for na farmácia, sinal que você liga no telefone e fala alguma coisa, porque imagina essas pessoas que não têm como, que estão confinados e realmente já sofrem sobre isso, né? O empoderamento, inclusive quando a mulher ela tem condições de se manter, ela sabe que ela está empoderada para poder ter o seu trabalho e se sustentar, é mais difícil ela aceitar uma violência doméstica. A nossa realidade no Brasil é que muitas mulheres são obrigadas a aceitar, não porque são fracas, porque senão elas vão criar os filhos sem nenhumas condições, porque muitos homens, nesse caso, somem e elas ficam com as crianças. Elas não têm onde morar, não têm o que comer. Então, assim, é um problema muito complexo mesmo, que eu acho bacana. Parabéns, Sabrina, pelo exemplo, né, de trazer na pauta da empresa para falar sobre isso. Excelente. Débora, você gostaria de complementar também? Ouvindo as meninas falando, né, eu lembrei de casos, por exemplo, que a mulher pedindo a conta da empresa porque ela está fugindo de um marido abusivo ou já apanhou e não quer, né, não quer continuar trabalhando, né, na empresa, então vai pedir a conta para ir morar com a mãe em outro estado, em outra cidade. E assim, hoje eu já não lido mais com o dia a dia, né, dessas mulheres, mas assim, quando eu estava na coordenação da unidade, nossa, eu ficava indignada, eu orientava para denunciar, e a primeira coisa que eles falavam, não, eu não posso denunciar, porque senão ele vai me bater mais ainda, enfim. Então, assim, elas não confiam na justiça, né? E eu vejo que nós, como empresa, a gente faz muito pouco nesse sentido. Eu acho que é bem pensado em colocar programas e fazer com que esse tema seja debatido para empoderar as mulheres, para esclarecer. Tem muita gente humilde que não sabe, não tem consciência dos direitos das mulheres, né? Então,
até na pauta, né, quando eu estava estudando, né, a lei da Maria da Penha. Meu Deus, que avanço que trouxe isso para a nossa sociedade. Pensar que essa lei foi feita em 2006. Gente, é muito recente. Então, assim, olha quanta coisa precisou acontecer. Delegacia da Mulher, que antes não tinha. Mas isso ainda eu acho que está assim, tá evoluindo, graças a Deus, mas ainda a gente tem muito o que fazer. Muito. E nós, como gestoras, né, de empresa, acho que a gente tem que estimular isso. Programas, né? E não fazer só eventos pontuais, que é o que, vou falar da Frigó, a gente acaba fazendo eventos pontuais no Dia da Mulher, no Dia das Mães, né? Então, não, tem que ser um programa contínuo, né? De debates, de empoderamento e de esclarecimento, acho que é o mais importante. Gente, já passamos aí de 1 hora de bate-papo. Eu acho que tem mais assunto para pelo menos umas 15 horas, né, para debater diante da importância e de tantos outros temas que acabam surgindo, mas infelizmente talvez fique para outra oportunidade. Eu gostaria de aproveitar para agradecer a disponibilidade de todas vocês aí de participar com a gente, agradecer também a todos que acompanharam aí até aqui, que participaram interagindo com comentários, com perguntas e para a gente finalizar, eu deixo o espaço aberto aí para considerações de vocês, começando com a Cláudia, fiquem à vontade. Bom, eu acho que a gente falou muito de empoderamento, né? Então, que também esse poder que nós temos. Então, a minha mensagem e empoderamento, o que é? É a gente fazer as escolhas, é a gente ter escolhas conscientes, sem estar preocupado com as pressões sociais, porque isso realmente faz com que a gente muitas vezes faça as escolhas com medo, com receio, né? E por tabus que a gente tem. Então, primeira coisa, olhe para isso, né? Preste atenção nisso, faça as suas escolhas, porque é isso que vai te dar empoderamento, é isso que vai te dar poder para que você possa crescer, para que você possa se transformar. E uma outra coisa que eu também acho bem importante para todas as pessoas, e aí olhando, né, para nós, enquanto seres humanos, é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento permite que a gente se conheça e permite que a gente possa acreditar em nós mesmos. Isso é algo que, quando a gente acredita, quando a gente é capaz de se identificar com isso e de perceber, o mundo não tem limites. Então, são duas mensagens que eu gostaria realmente de deixar. Faça as suas escolhas, sem o receio, né? sem olhar para as pressões sociais, para os padrões sociais que nos são impostos, e se autoconheça. Eu acho que isso é transformador para qualquer pessoa. Obrigada pela participação, agradeço a oportunidade de estar aqui. Laura, fique à vontade. Eu queria agradecer, né, a oportunidade, parabenizar o assunto, que eu acho importante. E eu também estou muito alinhada com a posição da Cláudia, que eu acho que quando a gente se conhece e sabe aquilo que a gente deseja para a vida da gente, o que vai nos fazer feliz, e respeita também o que vai fazer o outro feliz, a gente consegue construir um mundo melhor. Aceitando as nossas escolhas e as escolhas dos outros. E sabendo que a gente pode escolher. O caminho não é fácil para ninguém. É luta, como é para todo mundo. Estudar, se conhecer, estudar, ver que realmente quais são minhas habilidades, quais são aquilo que eu faço bem. E fazer com amor, gente. Tudo que a gente faz com amor é o que a gente faz. Amor ao próximo que está conosco, a gente consegue criar climas de trabalho favoráveis, a gente consegue ser feliz no trabalho e possibilitar que os outros também sejam felizes. Obrigada pela convite. Sabrina, fique à vontade também para suas considerações. Então, bom, eu queria agradecer, né, o convite. Eu fiquei bem feliz quando você me convidou, né? E
E eu procurei saber, né, quem eram as outras pessoas que estariam aqui, e como eu não sou daqui da cidade, me falaram muito bem de vocês, né, então falaram, poxa, que legal, elas são referências, você vai estar lá no meio, então eu fiquei muito feliz de poder estar junto, né, nessa troca de, de, de informação, né, e um tema tão bacana que a gente tem que falar bastante, que a gente gosta de falar, né, justamente porque nós conseguimos chegar no ponto que a gente queria chegar, e a gente sabe que é possível e a gente quer que outras pessoas acreditem que é possível, né? Que todo mundo pode ser e fazer o que quiser, né? Desde que acredite que isso é possível, que tire da frente essas barreiras, né? Inclusive essas barreiras que a gente culturais, né? Que a gente acredita, como eu falei, só porque não tem homem, então não pode ter uma mulher. Pode ter, né? A gente tem que quebrar essas barreiras e especialmente o que a Laura falou aí por último, né, de fazer o que ama, fazer com amor, eu acho que esse é um recado para todos, né, homens, mulheres, enfim, porque quando a gente faz o que ama, a gente consegue chegar onde a gente quer, porque o trabalho, ele não tem um peso na nossa vida, ele é a nossa, é o que nos dá prazer, né, então, a gente levanta, eu costumava brincar, né? Porque minhas amigas que se formaram comigo, elas não gostavam, né? De atuar nessa área, algumas, né? Então, chegava no domingo, tinha o Fantástico, elas falavam assim, poxa, já está passando o Fantástico, amanhã é dia de trabalho, então assistir o Fantástico era um martírio, né? Porque no outro dia tinha que trabalhar. E no meu caso, eu fico tão empolgada com as coisas que eu tenho para fazer na semana que eu falo, nossa, eu assisto Fantástico porque eu gosto, e aí eu falo que legal, porque aí amanhã eu já vou fazer isso, já vou falar com não sei quem, já vou marcar com não sei quem. Então, eu já fico ligada ali no domingo, começa a terminar o domingo, eu já fico pensando o que eu tenho que fazer na semana, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, eu não carrego peso nenhum, mesmo aquilo que não dá certo dentro do que a gente tem que fazer, é um problema que a gente tem para resolver, mas não é um peso, né? Então, escolher o que gosta e não o que dá dinheiro, né? Porque até eu não contei, mas vou aproveitar rapidamente. Quando eu escolhi estudar, eu estudei comunicação, né? 2 vezes. Aí, quando eu escolhi estudar comunicação, tinham pessoas que falavam assim, comunicação? Que nada, você vai ser pobre a vida inteira, e não sei o quê, porque a comunicação não dá dinheiro, vai estudar direito, vai estudar outra coisa. Eu falei, mas eu não gosto, eu não achava nada que eu gostasse. Eu falei, mas eu só gosto de comunicação. E fui estudar comunicação e é vivo de comunicação, né? Então, eu cuido de outras áreas hoje, porque eu comecei cuidando da comunicação e outras áreas foram agregando a isso, mas é a minha formação e eu amo isso. Então, eu consegui chegar num ponto da minha carreira que é bem bacana para mim e que está servindo de referência para outras pessoas, porque eu escolhi fazer o que eu amo fazer, não o que dava dinheiro, né? Então, se eu tivesse estudado direito, que foi o que me falaram para estudar, por exemplo, eu não seria feliz. Eu vejo hoje o que eu teria que fazer, eu super admiro a profissão, mas não tem a ver com o meu perfil. Eu não faria com alegria, com amor, e talvez eu não evoluísse na carreira porque não era o que eu realmente gostava. Então, eu acho que essa é realmente a melhor dica que a gente pode dar, porque faz toda a diferença no desenvolvimento da carreira. Então, obrigada, foi um prazer enorme estar junto com vocês nesse momento. Espero que a gente se conheça pessoalmente assim que der. Débora, fique à vontade. Tá certo. Bom, assim, acho que as meninas já falaram tudo, né? Eu só falando do amor pela profissão, a minha carreira, né, começou na área financeira, depois eu fui para a controladoria e por sorte eu caí no RH e é assim, uma área que eu amo também, me identifico, então eu também sou super apaixonada pela área e pelo que eu faço, então isso contribui, né, para a gente fazer com amor e ter sucesso no que a gente faz. E para encerrar, né, falando da liderança feminina, do feminismo, eu falaria que a gente precisa quebrar alguns preconceitos do feminismo, né? Que o feminismo ele é uma luta pela igualdade. Assim, a nossa bandeira não é para ser melhor que os homens, ser mais que os homens. Nada disso. A gente quer conquistar o nosso espaço com as nossas habilidades, com as nossas características, com as nossas qualidades. Assim, tem espaço para todo mundo, né? Então, quem se dedica, quem tem vontade e quem quer chegar lá, com dedicação a gente consegue. Então, eu
fecharia dessa maneira e agradecendo a oportunidade, gostei muito do bate-papo. Eu estava um pouco nervosa, né? Mas vocês facilitaram, então foi muito bom. Obrigada, viu? Gente, mais uma vez gostaria de agradecer a vocês. Acho que foi um bate-papo muito enriquecedor para todos que acompanharam aí ao longo dessas quase 1h30 de conversa. E espero que a gente possa ter a oportunidade de conversar mais, debater outros assuntos. E aproveito a oportunidade para deixar o espaço aberto também para qualquer sugestão de tema. A gente está sempre disposto a debater e levar isso para quem nos acompanha também. Uma boa noite, muito obrigado para vocês. Obrigada, boa Boa noite. noite. Obrigada. Tá. E para vocês que nos acompanharam até aqui, também agradeço muito pela participação, pela presença, pela paciência também de acompanhar até aqui. E gostaria de dizer também que agora, a partir dessa semana, a nossa ideia é fazer as entrevistas de quarta-feira sempre ao vivo para que vocês consigam participar conosco. Peço até desculpas, muita gente que acabou comentando e fazendo perguntas também, a gente não conseguiu acompanhar tudo. Essa foi a nossa primeira entrevista ao vivo também, ainda um pouco nervosa, eu acho que todos, não só os entrevistados, como a gente aqui também, mas acabou que deu tudo certo e a ideia é melhorar cada vez mais. Novamente, então, eu agradeço. E na segunda-feira a gente tem uma entrevista que vai ao ar também com um tema de muita relevância que tem gerado muito debate com o Dr. Ailton Tipó Laurindo, ele conversou com a gente sobre o auxílio emergencial, muitas dúvidas que têm surgido aí entre a população que ainda não teve acesso, muita gente que teve o pedido negado. Ele vai fazer alguns esclarecimentos importantes também. A gente já gravou essa entrevista com ele, a matéria vai para a edição impressa na edição do sábado, e depois na segunda-feira a gente vai publicar a entrevista na íntegra, na qual ele também fala bastante sobre a reforma da Previdência também e algumas questões relacionadas